Fala, empreendedor cristão, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação estar com você novamente para mais um episódio do podcast do Empreendedor Cristão, e com certeza vai ser algo muito especial hoje porque temos dois convidados que com certeza vão trazer aqui um conteúdo relevante para o crescimento da sua vida empresarial, da sua vida espiritual e da sua vida pessoal, porque temos aqui conselhos que com certeza tramitam por todas essas áreas e você vai ter esse conhecimento aqui hoje. Então, quero apresentar aqui nossos convidados. Queria dar as boas-vindas para o Matheus. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Queria Amém. que você desse umas boas-vindas aqui para o nosso pessoal aqui do empreendedor e depois a gente fala um pouquinho mais aí da sua carreira também. Legal. Bom, é uma honra estar aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite. Pessoal, a gente vai falar muito sobre tecnologia. Meu nome é Matheus Scaglione, eu sou diretor de tecnologia e produtos aqui da IT-Works. Vamos falar um pouco mais em seguida, mas já quero agradecer o convite, né? Me sinto honrado de estar dividindo a mesa com vocês aqui e acho que a conversa vai ser bem legal. Eu tenho certeza disso. E ao seu lado está o Rubens. Muito bem-vindo, Rubens. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Sei que a agenda aqui é corrida e vocês puderam separar aqui para estar conosco hoje e a gente poder falar esse bate-papo aqui de empreendedorismo. Legal, Marcelo. Eu quero agradecer pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui, falar de empreendedorismo, né? Esse assunto que é tão bacana, né? Assim, dá bastante trabalho, mas a gente gosta bastante. E obrigado pelo convite. Para a gente é um prazerzaço estar aqui presente, estar com vocês aí. Que bacana. Mas vocês vão conhecer um pouquinho mais da IT-Work. Eu vou apresentar aqui para vocês. A gente tem um vídeo e depois o Matheus e o Rubens vão poder falar um pouquinho mais de todas as áreas de atuação que eles têm ali também na empresa. Então eu vou pedir para a produção colocar aí o vídeo aí institucional para todos conhecerem. Quem domina a informação sai na frente? No universo dinâmico do varejo e da indústria, a gestão tributária eficiente não é apenas um diferencial, é a linha entre o lucro e o prejuízo. A IT-Works é referência em inteligência fiscal, garantindo que seu negócio pague apenas o necessário, sem desperdícios. Imposto Certo identifica erros tributários antes que eles custem caro, revelando oportunidades de economia sem comprometer a conformidade. Restitui Certo permite recuperar valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses, transformando créditos esquecidos em novos investimentos. NF é Certa. Emita documentos fiscais com inteligência e conformidade, com um simulador fiscal completo, preparado para evoluir com a reforma tributária. Turbo SPED. Automatize a geração e validação de obrigações do SPED, garantindo consistência fiscal e reduzindo riscos de erros e retrabalho. Descubra como a IT-Works pode transformar sua operação. Sua empresa está... Que bacana, a gente pôde conhecer um pouquinho aí sobre a IT-Work e eu gostaria de conhecer, né? Vamos comentar ali, eu sei que teria vários episódios para falar sobre a história, né, Rubens? Mas como que surgiu a IT-Work, né? Como que você desenvolveu o início ali da IT-Work? A IT-Works ela surgiu ali por volta de 2008, final de 2008, começo de 2009, porque, na verdade, foi com o advento da escrituração fiscal eletrônica. A gente entendeu que esse mercado ele ia ter assim, uma dificuldade muito grande com essa escrituração eletrônica. Antes, o contador ele resolvia uma nota fiscal escriturando uma nota toda por completo. Agora não, passava a ser item a item. Então, multiplicou o trabalho. Então, antes aqui era um lançamento, virou, dependendo do segmento, e a gente atende muito varejo, a gente tem notas lá com 20, 30, 50, 150 itens. Então, multiplica pela quantidade os lançamentos são multiplicados pela quantidade de itens, além de uma precisão muito grande que precisava ser a partir daquele momento. Então, a gente identificou que esse mercado teria uma dificuldade muito grande. Então a gente lançou na época um produto de escrituração eletrônica, acreditando que a gente podia fazer isso daí quase que automaticamente. E para aquele momento era um desafio enorme pela tecnologia que tinha, pelas condições que tinha, mas graças a Deus a gente conseguiu desenvolver um produto aí para o mercado e a gente conseguiu um número grande de clientes, alcançando uma produtividade muito grande aí no processamento. Então a gente, graças a Deus, conseguia escalar a ferramenta em vários clientes no mercado. Mas me diz uma coisa, como era lá no começo? Como que era isso?
Como que era o Rubens? Tinha mais algumas pessoas? Ou como Então, que... na verdade, eu já tinha uma empresa anterior Legal. de tecnologia. Então, nós continuamos com essa empresa e abrimos a It-Works. Tá. Então, ela pegou e rodou meio que paralela por um tempo. E a gente foi crescendo. Na verdade, ali a gente começou com 3, 4 colaboradores, né? Com esse sonho, porque até então, e quando a gente falava isso daí para uma contabilidade, ou mesmo no segmento de varejo que a gente atende bastante, falava, ó, eu vou escriturar isso daqui quase que automático. Eles falavam, não, isso daí não vai acontecer. E o que acontece, né? E o grande desafio, as informações, o governo, a partir daquele momento, passaria a criar um ETL enorme das informações do contribuinte. E a gente já tinha enxergado isso daí, e a gente passava isso daí para os nossos clientes. Olha, o que vai acontecer é o seguinte, o governo vai passar a conhecer muito mais você do que você mesmo. Porque dentro dessas informações, você acabava entregando para o governo tudo o que estava acontecendo. Só que no modelo estrutural do governo, ele passa a ter essas informações muito mais estruturadas, muitas vezes do que a própria empresa. Então, o governo passa a ter todas essas informações. Então, a gente começou ali, né, pequeno, com 2 pessoas, 3 pessoas conversando, e aí a gente foi crescendo em função da necessidade de desenvolvimento. Veio trazendo alguns especialistas para poder desenvolver a ferramenta, até chegar numa ferramenta bem robusta, com uma quantidade de produtos atendendo ali uma quantidade muito grande, capacidade de processamento dos documentos fiscais e criar todas as regras, né? A gente fala de milhões de regras aí dentro da nossa ferramenta. Mas sabe também, Rubens, depois segura essa pergunta aqui, né? A gente está falando isso de anos atrás, né? Então é realmente a questão complexa de programação. E hoje a IA, né? Trazendo aí algumas revoluções nessa área de programação também. Acho que se você tivesse lá alguns anos atrás, fala, puxa, isso aqui tinha que ter saído um pouquinho antes lá, né? Com certeza facilitaria muito, né? Assim, mas o que acontece, né? A IA, ela trabalha na velocidade Sim. que a gente precisa, ela facilita muita coisa. Agora, o nosso grande diferencial é a base de dados que nós criamos para que a IA pudesse trabalhar. Então, nós criamos aí uma base que tem mais de 65 milhões de produtos, né, ali cadastrados, então com o seu EAN, o seu SKU, e a gente tem esses 65 milhões com histórico lá desde 2010. E Foi então todo um hoje, trabalho, né, de banco de dados. Hoje, aplicando a tecnologia que a gente tem hoje, com a IA, nessa base que a gente tem, cruzando com algumas informações que a gente tem, isso nos dá uma vantagem tecnológica, Sim. uma vantagem de produto muito grande. Bacana. Mas, Matheus, deixa eu comentar aqui com você, a gente já conheceu um pouquinho aqui da história que o Rubens não trouxe. Hoje, a It-Work, quais são os serviços, né, que a gente viu ali no vídeo institucional, quais são os principais serviços? Legal. Bom, como o Rubens falou, a gente desenvolveu soluções há mais de 15 anos aí, voltado para a área fiscal e tributária, mas principalmente para o segmento do varejo, né? A gente atende, nosso forte é muito varejo e contabilidade, então essa base de dados que a gente construiu nos deu a condição da gente desenvolver 8 produtos que a gente tem hoje, produtos esses que vêm desde gestão de documentos fiscais até escrituração praticamente automática desses produtos. Então a gente tem o Imposto Certo, por exemplo, que faz a auditoria automática dos documentos fiscais, já entregando uma revisão automática e o saneamento das tributações dos produtos para qualquer tipo de segmento hoje, seja varejo, seja indústria, seja distribuidora. Nós temos também o TurboSped, que faz essa própria escrituração fiscal automática. Nós temos também o NFE Certa, que é um emissor de nota fiscal que já faz essa inclusão das tributações corretas. Então a gente tem um portfólio muito grande para atender qualquer tipo de segmento hoje em dia voltado para essa área fiscal e tributária. A gente costuma falar que o que a gente vende não é o produto em si, mas sim a tranquilidade e a segurança do empreendedor. Legal. Mas, Rubens, vocês que estão vivendo essa questão tributária, né, como que vocês veem esse contexto? É um bicho de 7 cabeças? O que realmente, assim, o empreendedor pequeno, médio, quais são as preocupações que ele realmente tem que olhar assim e se atentar e conhecer? Quando a gente vai para o varejo, Marcelo, o varejo ele fala que ele perde muito dinheiro com o estoque.
mas na verdade ele perde muito mais na parte tributária do que no estoque. E ele perde de que forma? Ele perde ou pagando mais, e isso é muito comum. A gente fala que nós temos a carga tributária muito grande, mas por incrível que pareça, 94% do varejo paga errado. Ou pagando mais, ou pagando menos, e aí ele está criando um passivo tributário. Então, ele perde muito dinheiro. Então, isso daí é totalmente, como ele não é, o negócio dele não é estar vendo a parte fiscal, ele acaba muitas vezes ficando na mão de um profissional que é um bom profissional. Eu não entro no mérito, ele é um bom profissional, mas a questão é que do ponto de vista humano é impossível você fazer um bom atendimento. Se você não tiver uma ferramenta que você vai realmente fazer o que precisa fazer, vai auditar, vai te dar a certeza de que aquele produto está certo, você tem sérios problemas com relação a isso daí. Então, por exemplo, né, olha, eu vou lá, emito uma nota fiscal, coloco uma tributação errada, eu estou pagando ou mais ou menos. Então, ali, ou o meu dinheiro sai do caixa ali, ou estou sujeito a uma multa ali na frente. Então, o desafio ele é enorme, né? E o nosso papel é fazer com que as empresas não paguem isso daí, né? Quando a gente criou a empresa, a gente falou o seguinte: olha, o dai a César do que é de César está na mesma frase no que dai a Deus o que é de Deus. Então, para a gente é muito importante eu não pagar errado. Eu não posso pagar nem mais para não ter prejuízo e nem menos para estar fazendo uma sonegação involuntária, por exemplo. Entendi. Mas me diz uma coisa, Matheus, essa questão da tributação vai ficar mais pesada para o empreendedor? Ou depende do setor? Como que é isso? Bom, o governo fala em simplificar, né? Só que a gente sabe que principalmente nesse segmento de fiscal, tributário, tudo que é pelo menos vendido de forma como marketing, que vai ser mais fácil, tende a dar mais problemas ainda para o empreendedor, né? Embora as alíquotas elas vão ser simplificadas, tende a ter uma carga tributária mais alta ao longo do tempo. Né? Então toda essa transformação da reforma tributária, ela vai trazer uma carga maior para o empreendedor, sim, e sem tecnologia e sem essa segurança de empresas como a nossa, assim como a Itworks, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Realmente, hein? E desculpa só acrescentando um ponto. Sim. O que acontece? A gente está vivendo um momento onde a gente está convivendo com dois ambientes ao mesmo tempo. Então a gente já começa com a parte federal agora, né? E a parte estadual ela vai deixar de existir lá em 2032. Então, na verdade, hoje o contribuinte ele tem que conviver com esses dois sistemas até chegar lá. E tem um detalhe que é muito importante. Antes ele podia refazer uma verdade. Se eu errei uma tributação, se eu coloquei um imposto errado, eu conseguia depois ajustar. O contador conseguia fazer isso daqui. Dentro do modelo que está na reforma tributária agora, não vai mais poder. O documento fiscal ele ficou com assim muito mais importante do que era antes. Ele sempre foi importante. Só que agora o meu prejuízo vai ser muito grande se eu já preencher o documento errado. Isso vai ter impacto no meu imposto, vai ter impacto na hora do split, tem uma série de coisas aqui que vai impactar. Então, a necessidade dele estar fazendo um documento certinho como precisa ser feito, ele já passa a ter isso muito forte, senão ele vai ter um prejuízo muito maior do que ele teria. E me diz uma coisa, o que vocês acham agora do papel do contador? Né? Acho que o contador antigamente ou até recentemente tinha muita gente que tem um perfil que fala assim: poxa, o contador só me manda a guia para pagar e ponto. O contador hoje em dia tem que mudar para poder atender melhor os empresários? Bem, Matheus, o que você diz? Com certeza. O papel do contador ele está cada vez mais estratégico e principalmente consultivo, né? Não dá para ser mais esse tipo de contador onde ele só vai ter a relação paga guia e
acabou, ele tem que, de fato, ter domínio da informação do cliente e, principalmente, estar junto com ele nessa transformação daqui até 2032. Né? Um dos nossos principais segmentos, além do varejo, é a própria contabilidade. A gente tem muita parceria com contabilidade porque a gente entende que o desafio dele é muito grande. Né? São muitas empresas, são muitos segmentos diferentes. Então, para o contador ter domínio de todas as informações e ter o controle do cliente, se ele não tiver solução como a It-Works, ele não consegue. Por quê? Porque ele vai ter que procurar o documento da empresa do Rubens, o documento da empresa do Marcelo, do Matheus, e ele pode ter vários funcionários, ele não vai conseguir. Então, se ele não tiver tecnologia que está lado a lado com ele ali dentro, ele não vai conseguir mudar esse cenário. Entendi. E o que é importante, né? A gente fala assim, olha, o contador ele precisa ser consultivo. Mas a grande questão é o que é ser consultivo e qual ferramenta que ele vai poder usar isso daí. Porque culturalmente o que a gente tem? Uma empresa, um contribuinte, ela processa e ela manda os documentos ou eletronicamente ou, por incrível que pareça, ainda manualmente pelo contador. E esse contador, então, ele começa a processar isso daí para poder gerar as guias e gerar as informações contábeis. A partir de agora, para ele ser estratégico, ele vai ter que trabalhar basicamente online. Ele tem que estar na hora dele gerar um documento tributário, então ele tem que assessorar o cliente dele para poder estar gerando uma nota fiscal correta, como precisa, sem erros, mas ele também tem que acompanhar isso daqui, toda a parte financeira, que antes ele fazia o quê? Uma conciliação bancária e aí depois ele gerava um DRE para ele. E aí tem o DRE contábil, o gerencial, né? Não quero entrar nesse mérito aí, mas o fato é que depois ele gera uma informação que é atrasada. Na verdade, ele tenta reescrever uma verdade depois para poder estar processando isso daqui, para poder estar entregando para o governo. Agora, ele ser consultivo significa que ele vai ter que ir para dentro da operação do cliente dele. Participar de fato, né? Participar de fato. Então, ele tem que estar online, né? Tem que estar entendendo todo o contexto da empresa. O contexto daquilo que está acontecendo, né? Até em função disso daí, a gente criou algumas outras ferramentas, que foi o caso da Pagos. Criamos uma ferramenta que é não só para o contador, é para o varejo, para o cliente ali final, aonde o contador ele tem toda a possibilidade de estar acompanhando e a gente consegue ter indicadores e através de inteligência artificial estar passando as informações para o contador para ele poder estar fazendo esse acompanhamento online e estar sendo de fato ali um consultivo. Então ele vai estar acompanhando toda a parte financeira e tributária, que agora ela passa a ser totalmente integrada, né? Escuta, as coisas têm que ser muito bem amarradas e o contador então ele consegue enxergar isso daí. A reforma tributária ela não permite alguns erros ou algumas práticas que eram feitas antes. Antes, por exemplo, né? Hoje eu vou lá, mando uma conta pessoal, pago pela minha empresa. Eu posso fazer isso daqui agora? Eu vou ter alguns problemas maiores daqui para frente. Então, a nossa ideia é o seguinte, é levar todas essas informações para a contabilidade, para ela estar acompanhando isso daí online e ser, de fato, ali consultivo para os seus clientes. Entendi. Bacana demais, hein? Várias mudanças. E me diz uma coisa, como vocês são uma empresa de tecnologia, mas antes disso veio uma pergunta agora. A It-Work, qual que é o perfil dos clientes? Um pequeno empreendedor pode usufruir ou qual que é o perfil para a It-Work? Bom, como a gente já falou aqui... É lógico que tem vários serviços, né? Sim. Mas a gente começou atuando muito com supermercados, padarias, restaurantes, isso há 15 anos atrás, né? E aí pouco mais de 5 anos atrás a gente começou a mudar um pouco o perfil, porque a gente entendeu que a gente precisava ganhar mais mercado, obviamente, mas também existiam alguns segmentos que a gente não atuava, né? Isso não só falando de segmentos, mas falando também do tamanho das empresas, né? Então a gente criou alguns produtos para atender qualquer tipo de empreendedor,
do pequeno que está começando ali, seja um varejo, seja uma padaria, seja um açougue, um restaurante, até indústrias globais, por exemplo. Então, até o nosso modelo de precificação é voltado para o tamanho da empresa, para o tamanho do contador, para o tamanho da contabilidade, para a gente realmente ser acessível para todo mundo, né, Rubens? Exatamente. A gente atende ali aquele varejo menor, aquela empresa de prestação de serviço menor. Geralmente essas empresas elas são atendidas através do canal contabilidade. Então a gente faz uma parceria com a contabilidade e o contador faz esse atendimento. E as empresas médias e grandes, aí a gente geralmente faz um atendimento direto. Mas também a gente faz muito atendimento em empresas médias e grandes através da contabilidade. Tem muito contador que tem empresas grandes e usa a nossa parceria para poder fazer o atendimento para essas empresas. Entendi, bacana. Mas a gente, como filosofia, né, a gente quer democratizar essa parte tributária independente do tamanho que a gente está atendendo. Entendi. E agora, voltando para a parte de tecnologia, né? Vocês vivem essa questão de tecnologia. Quais são os desafios que vocês enfrentam, né? Já enfrentaram, né? Mas qual que é essa questão de desafios de tecnologia e vocês poderem entregar realmente um produto com qualidade, né? Constante? Aí, deixa o Matheus falar que ele é responsável por isso daí. Fica mais fácil. Né? Exatamente. Mais fácil, mas a responsabilidade é maior também, né? Bom, acho que o nosso maior desafio hoje é acompanhar todas essas mudanças tecnológicas, né? Eu estava conversando com um parceiro nosso que é dono de uma empresa de ERP voltado para varejo, supermercado, médio e grande porte. E ele falou, Matheus, há 3 anos atrás eu lembro da gente ter uma conversa onde a gente estava falando de IA, né? Estava muito aquecido, mas ainda estava no início esse papo de inteligência artificial e tudo mais. E a gente sentou e conversou e falou assim, isso daí vai transformar o nosso negócio, vai ficar mais barato, a gente vai ter mais margem e vai solucionar todos os nossos problemas de operação. Mas a realidade é que 3 anos depois ajudou muito mesmo, de fato, mas também criou outros desafios, né? Como acompanhar essa transformação tecnológica, né? Onde sai uma inteligência artificial hoje, você começa a aprender, você começa a ter aderência realmente no seu negócio, mas você já tem que olhar para o lado porque já lançou uma tecnologia nova que muito mais ágil, muito mais aderente. Então, a capacidade de adaptação hoje, né, que a gente fala do coeficiente de adaptabilidade, é o que a gente tem de mais desafiador, principalmente para encontrar colaborador que realmente está aberto a isso, né? Está aberto a conhecer novas tecnologias e a trabalhar nesse novo mundo, que é realmente um desafio, né? Exato, né? A gente trabalha com 3 coisas que têm um volume muito grande de alterações. Primeiro, a parte tributária. Diariamente ela tem um número muito grande de alterações e a gente tem que acompanhar isso daí. Vocês têm que ir implementando essas coisas. Exato, né? Na verdade, implementar no dia ou deixar preparado para que quando entrar a vigência ela aconteça. O outro ponto é a questão da alteração, o avanço da tecnologia. Então, todo dia hoje está saindo coisas novas. E a gente tem que entender bem onde que encaixa, onde que não encaixa e onde que é melhor a gente estar fazendo, né? Então, tem coisas que a gente olha e fala o seguinte, bom, se eu tivesse desenvolvendo isso hoje, com essa tecnologia nova, eu teria um ganho muito grande, tanto de performance, custo, uma série de coisas. Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração. E a outra coisa é as alterações que os nossos clientes vão tendo todo dia. Alteração de negócio. Porque hoje o negócio também está mudando rápido. Então, para atender, a gente tem que estar entendendo o negócio e estar acompanhando. Então, o nosso desafio, isso que o Matheus falou da questão de adaptabilidade, ela é sine qua non para os nossos colaboradores. Isso daí faz parte da pergunta. A gente tenta entender quando vai contratar um colaborador se ele tem essa capacidade de adaptabilidade, porque pra gente isso daí é sine qua non. Entendi. Ô Rubens, eu queria fazer uma pergunta para você, que às vezes tem algum empreendedor nosso, pequeno, começando, né, e você já tem uma trajetória, vocês têm uma trajetória já de anos. Hoje, se você fosse abrir uma empresa, Rubens, e a pessoa está ali nos escutando, quais passos você daria para essa pessoa
sendo para você mesmo, que te ia evitar, né, problemas, de repente acelerar um processo. Perfeito. O que você traz aqui para nós? Eu entendo que ela tem que seguir 3 pontos, que é isso daqui ela não pode fugir. Sem esses 3 pontos, se ela não tiver um problema no momento, ela está construindo um problema. Tá. Que são o seguinte: primeiro, ela não tem que entender de máquina de vendas, mas ela tem que entender como funciona para poder saber pedir. Para ela estar conversando com uma agência de marketing, menor que seja, para poder estar entendendo o que ela sabe pedir. Então, eu estou abrindo um negócio, o princípio do negócio ele tem que vender. Muitas vezes a gente se preocupa só com aquilo que é técnico e não com aquilo que é venda. Então, esse empreendedor, ele precisa entender que vendas é a coisa mais importante. A gente vê muitas pessoas boas, né, capacitadas tecnicamente, mas não tem resultados. Né? Exatamente. E às vezes a gente vê o contrário, né? Pessoas que não têm tanta, não é bom tecnicamente, mas como ela sabe vender, ela tem uma vantagem muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a parte financeira. Ela saiba, entenda o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa, e ela respeite isso daí. Quando a gente não respeita um fluxo de caixa, quando a gente não respeita uma DRE, a gente vai ter um problema e corre um risco muito grande de quebrar. E o terceiro, não menos importante, é a questão tributária e fiscal. Muita gente, ela constrói um passivo durante toda a sua trajetória, ela constrói um passivo fiscal e tributário muito grande, e lá na frente, na verdade, ela não tem uma empresa. Às vezes ela está com uma máquina de sonegar impostos, ou voluntariamente ou involuntariamente. E aí chega um momento que não tem mais o que fazer. Não e hoje em dia, cada vez mais, não vai ter muitos jeitinhos, né? Não Como existe tinha no mais passado. jeitinho, né? Não existe mais jeitinho. Inclusive hoje nessa parte tributária fiscal, quando você faz um negócio, você está levando isso para a sua geração. Seu filho vai ter um problema muito grande com relação a isso daí. Então, eu entendo que esses 3 pontos, para você começar a empreender, você tem que buscar a entender, a ter as noções básicas e os princípios assim, que são bacanas para que você não tenha nenhum tipo de problema. Vendas, parte financeira e o tributário. Bacana. Mas me conta um pouquinho do banco, Matheus. Como que nasceu e qual que é a finalidade dele hoje? Legal. O banco ele vem muito de encontro com toda essa transformação da reforma tributária, né, Rubens? Antes, a gente falando aqui de empresa mesmo, a parte fiscal e tributária era um desafio. Quando entra a reforma tributária de fato, ela não vai mexer só no imposto. Ela vai trazer essa parte contábil e vai juntar essa parte financeira, tudo num nível mais alto de informação, para aí sim as empresas conseguirem passar isso para o próprio fisco. Então, antes o fisco, o próprio empresário ele tinha dificuldade assim de entender, né? O fiscal, para eu ser autuado, o fiscal vai ter que bater na minha porta aqui. Hoje não existe mais isso. Hoje tem toda a parte digital, né, Rubens, onde o próprio empresário ele já está sendo autuado dia a dia, né? Ou pelo menos autuado não, mas sim fiscalizado. Está sendo notificado. Ele é monitorado. Exatamente. Ele é monitorado e aí sim o fisco ele escolhe se ele vai realmente autuar ou não. Então esse nível de informação ele já existe. E aí o banco ele vem de encontro toda essa parte tributária, onde a gente tem um hub de soluções. O Rubens depois pode falar um pouco do ER Pagos, que é um dos nossos grandes diferenciais, mas é um hub de soluções para estar atendendo qualquer tipo de empresa, para dar essa segurança para a reforma tributária, mas também entregar possibilidades. Por quê? Porque o cenário do jogo mudou e hoje em dia, se ele continuar no mesmo modelo de empresa, ele está fadado a ou ele continuar no mesmo faturamento ou ele cair. Ele não tem como ele crescer. Na verdade, se ele quiser aumentar o seu faturamento, ele tem que ter um fato novo. Se ele não tiver um fato novo, ele não consegue aumentar o faturamento.
Essa parte do banco, ela veio muito junto com a possibilidade que hoje as empresas têm em se tornarem fintech. E em vários segmentos, a fintech, ela pode virar, e não é raro, muito pelo contrário, é muito mais comum essa parte de fintech ser um faturamento maior do que o próprio negócio. Quando nós vimos essa oportunidade, foi com a abertura do Banco as a Service, e nós vimos que nós poderíamos levar para os nossos clientes, integrado com a parte tributária, toda a parte financeira. Então, isso é um diferencial perto de outros. Não tenha dúvida, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um RP financeiro. Nesse primeiro momento, está atendendo os clientes menores e especificamente levando muito para o contador. É um serviço separado ou é um serviço incluso? Ele é embedado, né? Ele tá no conceito do Embedded Finance. O que é o Embedded Finance? Olha, eu coloco duas coisas ali juntas que eu não sei quando um é uma e quando o outro é outra. Uhum. Então, por exemplo, dentro do nosso RP, eu fazer um lançamento no banco e fazer um lançamento no meu aplicativo, eu posso fazer isso pelo RP ou pelo meu aplicativo do banco, no meu celular ou no meu desktop. Uhum. Se eu faço um lançamento bancário, naturalmente ele já entra dentro do RP. E quando eu faço o lançamento no RP, naturalmente ele já entra na parte do banco. E isso daqui ele vai respeitando o quê? Todas as regras contábeis. Aí ele já está ali com as contas contábeis, tudo certinho, ou seja, ele vai montando um DRE automaticamente para o contribuinte. E o contador, ele tem condições de estar acompanhando isso daí e está entregando alguns serviços para o cliente dele. Então ele consegue acompanhar, por exemplo, olha, você tem um dinheiro parado aqui, isso daqui você deveria estar aplicando. Ou não, isso daqui não é dessa forma que você vai trabalhar. Por quê? Porque esse empreendedor ele não tem um conhecimento da parte financeira e contábil. Agora, o contador tem condições de estar entregando isso daí, e aí você fala o seguinte, poxa, mas o contador, às vezes ele só tem equipe, como que ele faz para fazer isso daqui? Aí a gente cria indicadores, Sim. cria dashboards, para que o contador vai acompanhando. Legal. Além disso, a gente embarca alguns outros serviços. Então, por exemplo, quando um contribuinte emite uma nota fiscal, primeiro que a gente já dá a garantia que essa nota fiscal está certa. Essa nota fiscal aqui vai gerar um contas a receber, se a operação dela gerar um contas a receber. Ele gerando esse contas a receber, dependendo do saldo que ele tiver, dependendo do comportamento que ele tiver, o contador pode indicar para ele, por exemplo, ele está recebendo um adiantamento com um valor mais baixo, porque o documento já está ali garantindo, o documento recebível já garante isso daí, é muito mais atrativo do que eventualmente se ele fosse procurar um banco. Uhum. Então, a gente consegue amarrar tudo, por quê? Porque existe uma nota fiscal que foi emitida contra um cliente que existe, e a gente faz todo o acompanhamento de qualquer situação daquele cliente ali. Então a gente acaba amarrando várias pontas para poder estar entregando para o contribuinte uma condição que, olha, é a melhor condição, mais barata, é um dinheiro mais barato, e ele consegue ter o acompanhamento de um especialista ali. Que esse especialista, quem que é? É o contador dele, não é o gerente do banco. O gerente do banco, ele quer, de repente, vender serviços. O contador dele não. O contador dele está olhando para a conta dele e para poder garantir que ele tenha a maior rentabilidade, né, ou o menor custo. Bacana, legal. E eu vi lá no site que tem vários serviços do banco, né? Já tem questão de maquininha de estabelecimento, né? Sim, exatamente. Tem a questão. Ele atende todas as split de pagamento também ele realiza? Exatamente, né? A gente tem um case aí de split isso é um diferencial, né? Exatamente. Também, split de pagamento, isso daí você tem um ganho fiscal tributário e você garante a operação.
Então, isso daí... Isso, você já divide o pagamento, certo? Exatamente. Eu tenho um fornecedor, aí eu pago para ele o que é o dele e vai para mim o que é o meu. Seria mais ou menos isso. Né? Tem um exemplo bom da franquia, né? Tem um exemplo bom da franquia, que é justamente, olha, a franquia é uma franquia de gente fazer eu não compro e vendo, eu faço uma intermediação de carro. Quando eu faço a intermediação de carro, eu não posso deixar que quem está vendendo saiba quem está comprando. Então o que acontece? Quem está comprando, ele pega, coloca numa conta escrow, e dessa conta escrow aqui já vai dividir o que é comissionamento, o que é o dinheiro da franquia, bom. Porque antigamente se ele faz esse valor total para a empresa, ele ia ter que fazer pagar imposto, ia ter que pagar imposto total. E para deixar muito mais fácil isso daí, você imagine, por exemplo, uma barbearia. Uma barbearia, geralmente são PJs trabalhando para a barbearia. Então eu vou lá e pago R$100 para fazer a minha barba. Paguei R$100 para fazer a minha barba. Olha, o barbeiro ele tem 40%. Isso é muito bom. Legal. Automaticamente, quando eu pago e está identificado que o barbeiro é o Matheus, 40% já vai para a conta do Matheus, 60% fica para a barbearia, o que o Matheus tira de nota fiscal é só os 40%. E isso é justo, né? Fiscal. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Como nós temos a parte tributária também, toda a parte de emissão de notas a gente faz já automaticamente. E mais, né? Vindo o advento da reforma tributária, além desse splitamento, a gente vai ter uma compensação. A gente já consegue mostrar qual que é a compensação, quanto que fica de líquido para cada uma das partes. Então, isso traz economia, traz uma eficácia. Mas tem muito estabelecimento fazendo no método antigo ainda, né? Sim, tem. Grande maioria. Tem, a grande maioria. Né? O nosso diferencial é que nós podemos emitir a nota fiscal, e a nota não é só uma nota fiscal. A gente emite uma nota fiscal certa. Por quê? Porque a gente tem a tributação de eventualmente todos os produtos. Aí você fala assim, Rubens, mas numa barbearia eu estou falando de serviço. Não. Eu fui na barbearia semana passada e eu comprei produtos. Vai para pomada, né? Exatamente, pomada, esse tipo de coisa. Então, isso daqui dentro do nosso cadastro já tem todas essas informações. E esse fornecedor do produto, ele já recebe o dele ou não? Exatamente. Para fazer também dá para fazer. Na verdade é o seguinte, hoje nós temos tecnologia para que um supermercado, por exemplo, quando eu passo um produto no caixa, se eu quiser passar, a tecnologia permite isso. Em alguns casos a gente vê uma tendência muito grande fazendo isso daí, até porque os grandes fabricantes, eles querem acabar com o intermediário, com o distribuidor. Né? Na verdade, isso é uma tendência. A tecnologia ela vai ajudar muito isso daí. Então, a gente entende que o que nós estamos levando, ela está assim, bem na ponta da tecnologia, mas não estamos falando só de tecnologia, estamos falando de uma informação tributária e de um valor agregado que vai junto. Entendi. Nossa, vai ser muito bom isso aí, demais. Mas mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Questão assim da empresa, hoje vocês têm aproximadamente quantos funcionários, colaboradores lá? Hoje a gente está ali por volta de 100 funcionários. A gente tinha uns 115, né? Nós não estamos demitindo ninguém por causa de inteligência artificial. Né? Mas o que acontece é que em alguns casos, quando acontece demissão, assim, a gente não repõe, porque em alguns serviços a inteligência artificial ela está de fato substituindo. Então, mas aonde eu quero chegar é o seguinte, tem muitas pessoas que estão com 100 funcionários, a dor de cabeça vocês sabem como que é. Sim. E hoje tem muito empreendedor que, mesmo que pequeno, a minha dor de cabeça é contratação. Sabe? Tem pessoas às vezes que preferem fazer um serviço solitário para não ter que envolver pessoas, mas dependendo daquilo que ele executa, ele precisa realmente ter pessoas para poder crescer. Como que vocês veem hoje em dia essa gestão de pessoas? É o nosso maior desafio. Com certeza, né? O nosso custo maior ele está em pessoas,
E o nosso maior desafio é fazer a gestão das pessoas em função de uma realidade que a gente tem, né? Então, primeiro, a gente está falando que no nosso caso a gente precisa de pessoas que se adaptam rápido, que têm uma adaptabilidade muito grande. Isso não é fácil achar. O outro ponto, a gente está falando de gente que precisa se adaptar à nossa cultura. Então, também não é uma coisa fácil você achar pessoas que têm ali um fit cultural. Então, com certeza... E se contrata errado, mais dor de cabeça. Nada mais caro do que contratar errado, né? Na verdade, você tem um custo grande na contratação e depois um custo muito maior na desmobilização. Né? Então, se a gente contrata, a gente tem que treinar, capacitar, né? Imagine que vai ficar lá 3, 4 meses, olha, não deu certo. Você volta lá para o zero e tudo aquilo que investiu é literalmente jogado fora, então você perdeu o tempo e o dinheiro, é o pior dos mundos. Então, essa hoje para vocês é um desafio de gestão realmente. Exato, ali para e o risco que é hoje, né? Por exemplo, né? A gente vê uma briga danada, não, é 6x1, é 5x2, é pejotização, isso dá uma instabilidade muito grande, né? Eu brinco, eu falo que assim, é muito complicado a nossa lei, por quê? Porque ela dificulta ao máximo. Você acaba, um colaborador ele custa caro, não que ele ganha muito dinheiro. Na verdade, assim, se a gente fizer uma conta, muitas vezes, né, se você pegar um camarada que ganha 10 mil reais, ele tem ali 27% de imposto, vai vir na mão dele 6 mil reais. Só que ele custa 18 mil reais. Então, o governo ganha nas duas pontas. Na verdade, do dinheiro, do custo todo, o colaborador mesmo ele fica com 30%, 35% do valor. Então, assim, não tem cabimento um negócio desse daí. Então, essa é a nossa realidade, né? Então, a gente está com uma lei trabalhista aí que ela tem muitos anos e isso daí tem um impacto muito grande. Isso daí hoje a gente tem que entender bem que tem que assim, ter muita atenção na contratação do colaborador, você tem que contratar corretamente, porque esse principalmente falando em serviço, é um dos maiores custos que a gente tem. Entendi. Bom, como o nosso canal também é um empreendedor cristão, eu gostaria de saber de vocês, assim, qual que é a relação, né, da empresa com Deus, a de vocês com Deus, como que vocês vê, né, esse contexto cristão ali juntamente na It Work, na comunidade onde vocês frequentam, o que vocês vê sobre essa questão de empreendedor cristão? Legal. Quer começar? Não, pode começar. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu sou cristão, né? Acredito em Deus e Deus é o meu criador, mantenedor e é Ele que me sustém. Então eu tenho uma relação com Deus muito perto e uma relação de confiança. Eu separo bem, eu tenho um Deus de bênção e um Deus de milagre, né? E o Deus é muito mais de bênção do que de milagre. Quando que é um Deus de milagre? É um Deus quando eu estou no deserto. Senão, ele é um Deus de bênção. E o que é bênção para mim? Bênção é a execução de um processo. Então, olha, bênção é quando eu vou lá, eu pego uma semente, planto, rego, vou regá-la para poder crescer, ela vai crescer, eu vou colher, vou ter esse alimento na minha mesa. Isso é um processo. Então, Deus é um Deus de processo que Ele manda que eu faça esse processo bem feito da melhor maneira para que eu seja abençoado da melhor maneira possível. E isso está totalmente ligado depende muito mais de mim com os recursos que Deus me deu. Então, Deus me colocou capacidade para eu estudar. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que fazer muito bem feito, eu tenho que ser um mordomo fiel. Quando eu falo de mordomia aqui, eu não estou falando só de devolução de dízimo ou qualquer coisa. Isso daí é só uma parte, mas é executar um serviço bem feito e entregar o melhor serviço para quem eu estou trabalhando, seja eu funcionário ou se eu estou trabalhando para o meu cliente. Então esse daí é o princípio. Mas é um Deus que quando eu
preciso que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e eu preciso de um milagre, eu acho que é um Deus que eventualmente que o milagre pode acontecer. E se não acontecer, é porque Deus achou que não deveria acontecer. Então, meu Deus é um Deus de bênção e um Deus de milagre, mas ele é muito mais de bênção do que de O que milagre. você trouxe aqui, Rubens, muito empreendedor às vezes fica não querendo o processo, né? Ele quer Viver a o bênção, processo. mas ele quer ao mesmo tempo um milagre, né? Então assim, ele não quer às vezes passar por esse processo que você falou, e ele quer que o milagre aconteça de uma hora para outra, né? Eu costumo dizer que geralmente, não é sempre, mas na maioria dos casos, quando eu preciso de um milagre, é porque eu não fiz o meu processo correto. Porque o que é a bênção é o resultado de um processo. O que é o milagre? É a quebra do processo. Se eu estou precisando da quebra do processo, eu posso ter um problema de saúde. Eu posso ter um problema de saúde que realmente é uma coisa que nasceu comigo. Mas se eu tiver um problema de saúde, onde o meu problema é porque eu não cuidei da minha saúde, é porque eu não fiz o processo como deveria ser. Sim. Né? É igual aquele exemplo que você trouxe do cara de repente não pagar as obrigações dele tributárias, passar os anos, ele vai, ou por falta de conhecimento, ou porque ele quis fazer, vai ter prejuízos, né? E de uma hora para outra a empresa dele pode encerrar. Então, olha, eu faço o meu culto todos os dias. Sempre quando a gente está no evento, está todo mundo da empresa, a gente começa com uma oração respeitando quem não é. A gente tem na empresa gente que não é cristã e a gente respeita isso daí, né? É tranquilo pra gente isso daí, mas eu entendo que é o seguinte, olha, meu Deus é um Deus muito mais de processo do que de bênção, né? Não adianta, se eu estiver no deserto, eu acredito que Deus vai me mandar o maná, eu acredito que Deus vai me dar a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, mas isso é se eu estiver no deserto. Agora, para eu entrar na terra prometida, eu tenho que lutar com o gigante, aí eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que desenvolver técnica para poder fazer isso daí. Entendi. E aí, Matheus? É difícil até falar depois dessa explicação, né? Mas assim, eu também sou cristão, também vivo isso desde que eu me entendo por gente, né? Eu acho que a maior dificuldade de hoje é que a gente vive numa sociedade bem imediatista e que o sucesso sempre é tangenciado pelo que as pessoas veem, né? Que elas conseguem enxergar do que tem de valor. Mas a gente procura sempre passar os nossos valores para os nossos colaboradores, viver o que a gente de fato fala, o que a gente prega, dentro do nosso próprio ambiente. É um ambiente muito, muito respeitoso, muito, muito bacana de trabalhar, né, Rubens? Sim. Inclusive com pessoas que não têm a mesma fé que nós, né? Mas a gente respeita e também é respeitado. Eu acho que essa troca é inegociável para a gente, né? E eu costumo dizer que a melhor escola que a gente tem, além da nossa própria educação do lar, é o que a gente vive na igreja, onde a gente conhece nossa fé, onde a gente também tem essas trocas com as outras pessoas. Trabalho num projeto social muito bacana, que é o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista, e é uma escola muito boa para você, consequentemente, ser um empreendedor cristão no futuro, né? Então, o que a gente aprende dentro da nossa igreja, da nossa fé, a gente com certeza coloca em prática e vive isso todos os dias. Legal. Quero fazer 2 perguntinhas aqui. Vou fazer as 2 perguntas, o Rubens responde a primeira e depois você responde a outra. Como que você, na sua trajetória, Rubens, às vezes o que acontece? Tem um colaborador que não é cristão ou que é de uma outra denominação, e às vezes essa pessoa ela não sabe separar às vezes as coisas que acontecem no dia a dia da empresa e se relaciona às vezes com a parte emocional, espiritual, e ela relaciona isso, né? E aí as pessoas às vezes têm uma questão de a gente ser cristão, fala, poxa, mas ele não agiu corretamente, né? Ou não, a pessoa tem às vezes essa relação, às vezes não está indo muito bem as coisas, às vezes ela não se importa com essa parte cristã, mas às vezes acontece alguma coisa e pelo pensamento dela ela não foi favorecida, ela acha que a empresa ou o empresário não agiu corretamente, né? Se fosse estar ali baseado nos princípios cristãos, né? Tá. Bom, eu entendo, é como eu disse, né? Na verdade é o seguinte, olha,
o princípio bíblico é eu ser um mordomo fiel, Sim. né? E eu tenho que tratar todo mundo com respeito. Na verdade, eu trato muito da seguinte forma. Eu gosto muito ali de Gálatas 3:28, onde que fala o seguinte: olha, na comunidade do Cristo não existe branco, preto, não existe mulher, não existe homem, não existe rei, não existe escravo. Eu gosto muito disso daí. Mas, então o que acontece? Nós somos irmãos. Nós somos irmãos e isso é fundamental. Não existe nada que eu tenha, ou o cargo que eu tenho, que me faça melhor do que você. A única coisa que eu estou fazendo ali é cumprindo um papel. Sim. Eu tenho o meu papel de CEO, e dentro da minha cadeira de CEO, eu tenho as minhas responsabilidades e eu tenho que executar. E isso daqui está totalmente dentro daquilo que é o princípio cristão. Né? Então, isso daqui não quer dizer que eu vou ser arrogante, isso daqui não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou cumprindo aquele meu papel. E às vezes esses papéis eles geram conflitos, né? Porque em determinados ecossistemas diferentes eu tenho papéis que se conflitam, né? E às vezes eu acho que eu sou CEO da empresa e eu chego em outro lugar e acho que as pessoas têm que me respeitar porque eu sou CEO. Não, eu sou CEO lá dentro daquele ecossistema. Exatamente. Quando eu estou na igreja eu não sou CEO, eu sou membro como qualquer outro. Dentro da empresa eu procuro tratar muito dessa forma. Tem gente que vem conversar comigo na expectativa não de como CEO e ela está ali como, escuta, eu estou precisando disso. Eu não tenho problema nenhum em tirar o papel de CEO. Isso é legal. E tirar o papel de CEO e estar conversando com a pessoa nesse sentido. Tem pessoas às vezes que falam assim, agora eu vou virar o meu chapéu de tirar de CEO, coloco do irmão, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu não vejo problema nenhum, né? Claro que tem que ter a reciprocidade, porque a pessoa tem que entender que eu tenho os meus limites, né? Tem hora que eu posso tirar e tem hora que eu tenho que executar o meu papel de CEO, né? Independente da pessoa ali que está ali. Eu tenho que entender, eu tenho que ter empatia, mas eu tenho que entender que eu tenho que respeitar a cultura, eu tenho que respeitar o ambiente profissional que eu tenho. Sim. Né? Então, isso daí às vezes as pessoas de fato, Marcelo, misturam as coisas. Sim. Olha, escuta, então vem cá, Rubens, olha, então eu não tenho problema nenhum em contratar gente, tenho gente que trabalha comigo, que frequenta o mesmo lugar que eu frequento, não tenho problema nenhum com relação a isso. Sabe separar bem, mas assim. Exatamente, é importante. É que tem pessoas que às vezes não separam, né? Sim. É importante, já aconteceu, né? Mas é importante que os dois separem. Mas assim, quando acontece, o que a gente faz assim, olha, escuta, vamos aqui entender o papel de cada um e o momento que é. Se a gente está falando de uma coisa aqui que não tem a ver com a H-Works, olha, eu não sou CEO, sou CEO da H-Works. Então aí eu levo como fundamento Gálatas 3:28, entendeu? Olha, legal. Mas cada um do seu papel. Eu quero trazer uma outra pergunta também que às vezes é polêmica, mas eu acho que vocês já têm experiências com isso. Às vezes eu conheço muitos empresários que às vezes ele deixou de contratar cristão ou contratar irmãos da mesma comunidade por essas questões de trabalho, né? Então assim, às vezes aconteceu um caso, 2 casos e a pessoa ela já generaliza, né, todo esse contexto e ela fala assim, não, eu não vou contratar mais. Mas às vezes a gente não está somente falando sobre essas questões, tem a questão profissional, pessoal, qualidade técnica da pessoa, isso tudo influencia. No caso de vocês, você já deve ter tido problemas, né? Mas mesmo assim não deixaram de... Sim, porque a gente tem os dois lados, né? Tem problema, mas também tem sucesso. Sim, né? sim. É um desafio separar, né? O que o Rubens trouxe na resposta anterior. Mas eu acho que tudo que você faz com clareza e com uma comunicação muito bem feita, você tende a ter um resultado bom. Sim. Né? Claro, você não consegue controlar o outro lado, mas eu acho que tudo que é negociado e é feito Mateus, de forma eu acho clara... que você falou algo bem legal, clareza. Sabe que eu vi alguns profissionais, como esses que eu comentei com vocês agora, que não tinha, de repente, um onboard de contratação, de repente, os limites que cada um tem que ter ali dentro da empresa.
E até eu já vi pessoas que às vezes falam, eu tenho um limite aqui na minha empresa e o limite na minha comunidade é um outro limite. Sim. Então eles deixam essas coisas a claro, sabe? Então eu acho que esse processo também Fundamental. muitos empreendedores não fazem. E aí quando está vendo, está misturando tudo e a pessoa que também foi contratada não foi avisada e gera um clima ruim ali, né? Sim. Exato. Mas assim, é o que o Matheus falou. A gente tem casos de sucesso e problema nos dois casos. Tanto a gente tem sucesso, muito sucesso contratando gente que é cristã, gente que às vezes congrega com a gente ou congrega em outro lugar e a gente não tem problema nenhum, e tem casos que a gente tem. Mas também acontece a mesma coisa com quem não é cristão. Exatamente. Então é muito de você estar entendendo qual que é o perfil da pessoa, o fit cultural, se faz sentido para a tua empresa ou não. Então essas coisas, assim, precisa fazer muito sentido. Legal. O Rubens, assim, dentro dessa jornada, que a gente já está indo para o finalmente do nosso programa, mas eu queria trazer aqui de repente algo sua e do Matheus também, um ponto que você fala, poxa, Deus aqui foi algo que aconteceu, que realmente fez a diferença, mudou o rumo da empresa, algo que você tenha passado. Sei que deve ter sido várias oportunidades, assim, várias mas coisas, né? É o que eu falei, né? A gente acredita que no deserto, quando a gente está no deserto, Deus está sempre ali conosco. Se vai ou não acontecer um milagre, aí é com Deus, né? A gente não consegue explicar. Mas a gente sempre procura fazer o nosso papel. Mas eu tenho, assim, vários casos mesmo, né? E já aconteceu lá no começo, quando a gente estava começando, eu tive por isso que eu falo daquela, você falou assim, Rubens, o que precisa ser respeitado? Fala aí, olha, precisa ser respeitado a venda, precisa ser respeitado a parte, o financeiro, não leva desaforo, e a parte tributária. Esses 3 pontos para mim aqui são 3 pilares muito essenciais, e depois aí a gente vai num pós-venda. Mas eu tive uma situação onde eu tive uma dificuldade financeira ali para aquele mês ali. E assim, eu já tinha esgotado todos os recursos. O que aconteceu? No dia que eu estava precisando, uma pessoa ligou e falou assim, Rubens, eu estou aqui com o dinheiro parado, cara, eu não tenho o que fazer, o banco ele, na época não estava o juros do jeito que está, o banco aqui não dá, você não quer ficar com esse dinheiro aqui, você me deu aqui tanto tempo? Puxa vida, isso eu daí... não pedi para ninguém, eu não liguei para pedir, ninguém sabia. Não sabia do caso. Ninguém sabia do caso, né? Às vezes a gente, como CEO, a gente tem muitas coisas que tá com a gente. Sim. A gente não divide. Mas isso daí é só um deles. Nossa. Mas pessoalmente, na própria empresa, eu tenho assim inúmeras coisas que a gente pode falar que é o seguinte, aqui teve a mão de Deus, né? E a lição que eu tiro daí é o seguinte, Deus vai fazer esse milagre todo dia? Não, Ele não tem. Qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é estar me preparando para que não aconteça daí. Então, para mim, isso daí foi uma grande lição. Bacana. E aí, Matheus, nessa sua trajetória aí? Bom, eu tenho uma que acho que é bacana a gente falar sobre uma negociação que a gente fez onde era uma grande empresa que conhecia muito a gente, né? Tinha uma relação de confiança. A gente não tinha o sistema ainda desenvolvido, mas a gente tinha todo o conceito do sistema, toda a ideia do que a gente ia entregar, né? Mas a gente foi super transparente, a gente falou, a gente não tem, o sistema é esse, né? Mas em 3 meses a gente vai te entregar. E era um desenvolvimento super novo, né? Não existia no mercado ainda, né? E o dono, sentado na mesa, ele falou assim, olha, eu confio em vocês, eu conheço vocês e eu sei que vocês vão entregar, né? Se fosse qualquer uma outra empresa ou pessoas, não teria negócio. Mas como eu conheço vocês, conheço a índole de vocês, eu tenho certeza que vai acontecer. E aconteceu. Você vê, credibilidade, né? Porque eu falo que essa a questão de sistema, às vezes, é igual obra de casa, né? Dependendo do profissional, Sim. o cara conclui uma parte e depois demora demais para entregar ou concluir, né? Você sabe o que é muito comum? Às vezes a pessoa, ela até desenha todas as funcionalidades, desenha isso daí bem. Só que na hora de implementar, ela não contempla qual que é o volume de coisas que você vai trafegar. Isso na nossa área, assim, é comum acontecer isso daí. E principalmente na área que a gente está.
a gente tem uma capacidade de processamento muito grande. A gente tem clientes que têm mais de 4 milhões, 2 milhões de notas fiscais por mês. Então é um volume muito grande. E tem muita gente que fala o seguinte: não, eu faço isso daqui, só que ela não tem ideia do tamanho do volume que você tem para processar. Então é comum na área de tecnologia acontecer isso daí. Olha, eu vou lá, encomendo alguma coisa para poder fazer, e até muito bacana, tal, tem até um desenho bonito, mas não vai conseguir processar porque não foi com a arquitetura correta para que aconteça as coisas. Entendi. Eu vou deixar aqui para vocês, vou entregar aqui uma lembrancinha singela, Legal. mas vocês também já vão pensando. Queria que vocês mandassem depois uma mensagem para o empreendedor que está nos assistindo, algo que vocês possam resumir e trazer assim de pensamento para cada um deles. E eu sei que vocês gostam dessa cor laranja, né? Então já trouxe aqui para vocês aqui. Legal. Obrigado, Muito bacana. Marcelo. Obrigado, Vocês. Marcelo. Obrigado pelo carinho. Não, eu que agradeço aqui imensamente aqui a participação de vocês. Para mim, além de ser grandes empresários, são grandes amigos também, que eu agradeço a Deus aí pela essa oportunidade também. E queria que vocês podem ser um ou outro, deixar essas suas considerações finais aqui, olhando ali para aquela câmera lá, tá? Legal. Quer primeiro, Matheus? Bom, agradecer novamente o convite, Marcelo, e para você que está assistindo a gente, né, e ficou até aqui, espero que você tenha gostado bastante sobre esse episódio. E, bom, para você empreendedor, não tenha medo de arriscar, mas principalmente, tudo que você se propor a fazer, faça bem feito, coloque Deus à frente, e você pode ter certeza que o sucesso ele vem, seja ele amanhã ou num futuro. Não tenha medo de arriscar, mas tenha sempre em mente que Deus tem que ser o seu melhor amigo e o seu maior sócio. Amém. Bom, eu queria deixar a seguinte mensagem para você. Empreender no país que a gente está é uma das coisas mais instáveis que tem. Né? Então você precisa de algumas coisas que é importante ter na vida. Primeiro, você está sempre se desenvolvendo. Se você não gostar de se desenvolver, aí você não pode se meter em empreender, porque você vai precisar se desenvolver, porque o mundo ele se desenvolve bastante e você tem que acompanhar. A segunda é o seguinte, né? Na verdade está lá em Provérbios, que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Não tenha medo em procurar alguém que possa te ajudar, em te aconselhar, que já passou por aquilo que você está imaginando passar. E a terceira olha, mantenha sempre Deus pedindo orientação pelo Espírito Santo te guiar, para que você te ajude a tomar as decisões certas. Quando você ajunta tudo isso daqui, nunca é fácil, mas com certeza a sua jornada deve ficar um pouco mais tranquila aí no dia a dia. Bacana. E eu falo para vocês, questão de conselho, isso que o Rubens trouxe aqui é muito sábio. E eu fui procurar o Rubens um dia para conselho e eu fiquei lá na empresa umas 2 horas do tempo dele, ali ele passando conselhos, e com certeza é algo que a gente cresce muito. Então esse Provérbios faz muito sentido. Se você tem alguém ali para realmente pedir um conselho de uma pessoa realmente boa, que você acha que tem capacidade, já trilhou lá uma jornada, vale muito a pena buscar esse conselho. Mas para a gente também finalizar, eu gostaria de fazer uma oração aqui com você, com nossos convidados, e a gente poder então finalizar esse nosso programa de hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse bate-papo que tivemos aqui agora. Muito obrigado pela vida do Rubens, do Matheus, que estão aqui compartilhando o seu tempo, o seu conhecimento, e tenho certeza que foi uma grande bênção aqui e vai mudar também a vida de muitas pessoas também com essas sugestões, com essas dicas e orientações também. Amém. Abençoe suas vidas, seus negócios também. E lhe peço para cada um que está assistindo, que o Senhor possa intervir se algum dessas pessoas estão passando por algum momento de dificuldade, decisões nas suas empresas, que o Senhor possa ali intervir da melhor forma possível, Pai. Amém. Abençoe as suas famílias, seus negócios, suas vidas também. É tudo isso que eu te peço e agradeço por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa. Muito obrigado.